Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia. Olá, querido ouvinte, bom demais aqui na sua companhia, começando mais uma edição do seu programa Nos Caminhos da Fé. O podcast aqui da RTM, entre outros, que você pode também ouvir sempre ao vivo e assistir também às terças e quintas, a partir das 4 da tarde, aqui na RTM Brasil. Ao meu lado, hoje aqui, chamando ele primeiro, Pastor João Paulo Gouveia. E aí, tudo bem? Tudo bem, Pastor João? Tudo bem? Muito bem. Quinta-feira, hein? Quinta-feira, né? Já estamos caminhando perto do Dia da Criança logo, né, Michele Gomes? Pois é. Olá, Ricardo. Olá, pastor. Olha a elegância da dona Michele Gomes, terminando. Ela vem aqui direto da França, né? E eu tava imitando ela, porque eu olhei assim, ó. Olha lá, tá vendo que tem pouco cabelo? O João Paulo hoje tá com uma camisa... uma camisa... Cabelo. Ela tava olhando pra ver se ela tava bonita. O meu tá fartando cabelo. Eu também, mas tô dando um jeitinho aqui, ó. Vamos lá. Ô, Michele, mas o que a gente faz para ser elegante assim? Também eu tô vindo com uma camisa polo, o João Paulo tá vindo hoje com uma camisa de um evento, não é isso? Ou não? É que eu uso a marca Kimi, né? Ah, o que é? Kimidão. Kimidão, muito bem, tá certo. Então eles me dão, eu uso. Tá certo, Né? que bom. Meu pai é o sincerão. Se eu der uma camiseta que ele não goste, ele vai falar, obrigada, pode entregar para outra pessoa que eu não bem vou usar. Bem sincero, né? Mas tá... Então, mas... é desse nível. Então, eu sempre dou praticamente as que eu sei que ele vai usar. São tudo parecidas. Mas você sabe que aqui no Brasil, aqui a gente tem um problema existencial, assim. As pessoas não querem que você seja sincero e verdadeiro. Uhum. Então, por exemplo, você educa seu filho que se ele for comer na casa de um amiguinho e servir uma coisa que ele não gosta, que ele fique bem quietinho, coma pouco, mas coma e ponto final, certo? Não fica feio, você vai né? chegar na casa de um americano, por exemplo, eles acham isso um absurdo. Olha só. Por que você A comeu um cultura, negócio que você não né? gosta? Me fala se eu frito um ovo. Você entendeu? Ah, mas a gente não quer dar problema, dá trabalho, não sei o que lá. Quer dizer, a gente já tem uma cultura, você entendeu? De a gente ficar chateado, magoado, se acontecer alguma coisa assim. A pessoa fala a verdade, a gente fica ofendido. É ficar ofendido. É assim, não gostei. Meu pai é assim. Se ele gosta, obrigada, amei, ficou ótimo. Ah, não gostei não, pode dar. E as pessoas ficam inimigas, né? Porque a gente é verdadeiro, as pessoas são verdadeiras, as pessoas ficam inimigas, né? E a gente já tá fazendo essa ponte. Muito bem. Que gancho maravilhoso. Ô, Michele, mas hoje também o ouvinte pode acompanhar pelas plataformas digitais. Então, bora fazer o convite para os nossos ouvintes. Você que está acompanhando o programa Nos Caminhos da Fé nesta quinta-feira, acesse o nosso site, rtmbrasil.org.br. Você também pode nos assistir. Tem a opção lá, Estúdio ao Vivo. E depois todo esse conteúdo também fica disponível nas plataformas digitais para você ouvir com calma, compartilhar com todo mundo, porque a gente está numa série muito interessante sobre o Sermão do Monte. Inclusive, já temos o livro aqui, que é a nossa indicação para você acompanhar esse estudo com a gente. É O Sermão do Monte, A Chegada do Reino, de autoria do professor Luiz Saião, tá certo? Hoje com esse tema. Amar o inimigo, é esse mesmo título que a gente vai dar hoje? Amar o inimigo. Mateus, capítulo 5, dos versos 38 ao 48. Ao 48. Então, essa é a nossa indicação e está disponível lá na nossa loja. O Ricardo sabe de cor o número da loja. Vai lá, Michele, aprende comigo lá. Vamos lá, o memorizar. site primeiro, loja. Essa voz bonita, vai lá, 1, 2, 3 e já. Loja. rtmbrasil.org.br. Muito bem. Acesse a nossa loja virtual. Repita. Tão sincero, com uma propaganda tão sincera. Eu senti que foi do fundo do seu coração. Agora, mas assim, ó, gente, a nossa loja é maravilhosa. Tem, além desse livro, muitos livros. Tem o livro sobre a ceia, né? A ceia do Senhor, do pastor João Paulo Gouveia. O autor não é muito bom, mas o livro é legal. O livro que fala sobre o título, eu sempre me confundo. Corpo e sangue, né? A ceia do Senhor. Anunciando até que ele venha. A morte do Senhor até que ele volte. Tem outros livros maravilhosos. E você pode acessar também o WhatsApp. Fale com a nossa equipe, com o Miguel, com o Ed, pelo DDD 11 9
4711-0942. E quando você compra um produto da RTM Brasil, com um preço que é para abençoar a sua vida, você está ajudando para que essa missão siga adiante. Os recursos entram, favorece também os diversos ministérios, é uma bênção. Acesse lá loja.rtmbrasil.org.br e DDD 11 947110942. Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia. Pastor João Paulo Gouveia, olha, eu perguntei para os ouvintes, depois a Michele vai até perceber que tem alguns ouvintes que já se manifestaram Sim, antes, eu nem li, mas assim só citei os nomes. Sim. E eu fui bem franco aqui, eu vou falar assim, ó, no programa eu vou dar a minha opinião. Eu não sei a Michele, mas eu considero realmente ser muito difícil, humanamente impossível eu amar o inimigo. Em 30 segundos, a minha casa, onde a minha mãe mora, uma senhora de quase 80 anos, numa madrugada, bandidos entraram, eu vi o risco, o perigo da minha mãe quase morrer naquele momento. Pastor João Paulo, mesmo depois de toda a experiência cristã, eu sei, humanamente, vem aquele sentimento, confesso aqui, ouvinte, estou aqui fazendo uma confissão ao vivo, um sentimento de de ira mesmo, né? Vem aquele sentimento de risco de vida por alguém que a gente cuida, né? Frágil, e pessoas maldosas, né? Mas hoje, graças a Deus trabalhou no meu coração. Eu sinto uma tranquilidade, eu consigo assim ver de um outro jeito, mas realmente não é fácil amar o inimigo. Bom, para a gente entender o texto que a gente está falando, óbvio que não é fácil. Não. Se fosse fácil, Jesus não ia falar que a gente tem que fazer, ok? Porque o texto bíblico, ele é muito coerente, entendeu? Então, ele vai ficar falando para você fazer uma coisa que não dá para fazer? Não, ele não vai. Se ele está dizendo para você que você pode vencer o mundo porque ele venceu, é porque dá para vencer o mundo. Se não desse para vencer o mundo, ele ia falar para você, nem tenta, porque não dá. Ok? Sim. Muito bem. Então a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Ele não está dizendo é fácil perdoar. Ele está dizendo é difícil perdoar. Mas é papel daqueles que se entregam a Cristo e que querem ser discípulos de Jesus, que se dispõem a fazer parte do reino de Deus, sendo discípulo do mestre, a gente tem que seguir o que ele fez. E ele mesmo amou os seus inimigos, né? Os caras estavam lá, ele estava querendo água lá na cruz e os caras deram um mosto com vinagre, né? Para ainda, né, fustigar mesmo. Sofrer, né? Mais, e né? o que ele diz? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Beleza, Pai, perdoa. Eles me têm como um inimigo. Sim. Entendeu? Sim. Mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Estevão também fez essa oração? Exatamente. Agora, a grande questão para nós, para entender o texto, esse texto que a gente vai ler, que é o Mateus, no capítulo 5, sim, a partir do versículo 38. Tá? Mas a chave desse versículo está no versículo 20 do capítulo 5. No 20? É o versículo 20 que está a chave desse negócio. O que está escrito aí, Michele? O versículo 20 do capítulo 5. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Verdade, lembra fez referência a esse contexto lá. Lembra que ele está começando a partir do versículo 17 a falar sobre a lei, a relação que Jesus tem sobre a lei, que a gente já falou num programa anterior, né? Fica vendo coisa, né? Música em hebraico. Né? Eu fui abrir a Bíblia que saiu... Percebe a coisa toda? Ele está falando sobre a lei e a relação que a gente tem que ter com a lei. Sim. Antes de Jesus, a coisa era sim, sim, né? Era sim e não. Posso, não posso. Olho era por só olho, isso. Dente por dente não, também, né? era posso, não posso. Era isso. Tá? Por causa da lei, né? A lei. Então, assim, eu posso beber suco de uva na praia? Puxa, deixa eu ver na lei. O que a lei fala? Não pode. Então não pode tomar suco de uva na praia. Acabou. Sim. Acabou, ponto final. Você entendeu? Mas se ela disser pode, pode. Então era muito fácil
necessariamente a fé em algum aspecto, porque eu corria na lei, se a lei falar que eu posso fazer, eu fazia, se a lei falar que eu não podia fazer, eu não fazia. Ponto. Por que eu não posso matar? Meramente porque realmente é um preceito ético, né? Moral e tudo mais, de caráter, mas a lei diz, não matarás. Então eu não posso matar. A lei diz, não adulterarás. Então eu não posso adulterar. Agora ela diz, ame seus inimigos. Mas quando ele termina a introdução a como Jesus interpreta a lei, ele termina dizendo, se a sua justiça está ligada ao cumprimento da lei. Certo. Se a sua justiça não exceder em muito, não é só igual aos fariseus e escribas, Tem que exceder. se não exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas, você não tem parte no reino de Deus, ok? No reino dos céus. Sim. Então, como é que os fariseus e os escribas se relacionavam com a lei? Posso, não posso. Olha a lei. Se ela falar pode fazer, eu faço. Se ela falar não posso fazer, não faço. Então, por exemplo, tem um negócio engraçado que eles... A gente fala do jeitinho brasileiro, mas o jeitinho é no jeitinho judaico. A gente aprendeu com eles esse tipo de coisa. Então, ele falava assim... Você sabia disso? Não. A coisa é o seguinte, o cara falou assim... você pega os escritos rabínicos e eles falam assim, sobre o uso da iluminação pública. Bom, lembra que você não pode fazer serviço no sábado, Sim. que começa no pôr do sol da sexta. Tá? E vai terminar no pôr do sol do sábado. Esse é o sabá, né? Ok? Muito bem. Então, lá no sabá, você não pode ter trabalho, né? Durante esse período, Exatamente. Né? Então, ele fala assim, o uso da iluminação pública. Se você estiver em terra de judeu e tiver já as lamparinas ligadas na rua, você pode usar ela tranquilamente. Por quê? Na terra de Israel, na terra de judeu, que hora que ele ligou a iluminação pública? Antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol. Então, se você utilizar a iluminação pública naquele período do sábado, não tem problema, porque o trabalho foi feito antes, ok? Mas e se você estiver em terra de gentil? Quando que o gentil liga as lamparinas? Qualquer hora. Quando anoitece. Assim, Ficou verdade. escuro, o cara Sim, liga. sim. Mas se está escuro, é porque já foi o pôr do sol, você já está no sabá. Então, aquela iluminação, se você utilizar, ela utiliza a força que foi feita no dia do sabá. Então, você está pecando. Exato. Eita, era desse jeito. Aí ele fala assim, então quando você chegar na cidade X e tiver iluminação pública, você não usa ela, não passa no meio. Você pode rodear a iluminação. Aí você fala assim, qual que é a lógica? Esse é o exagero da lei, né? É o exagero. Exagero da lei Tem esse oral, da tipo de tradição Eles oral, tinham né? esse tipo Porque de eles são interpretação. literalistas. Você A gente entendeu? Tem aquela história... não é exagero da lei em si, é exagero da tradição, é a lei, né? Da não é. interpretação Lembra da que lei. a gente né? falou? A lei é boa. A lei é boa. Tá? E ela serve de aio, ela serve de muleta. De ela guia, é alguém né? que me conduz a algum lugar. Ela ilumina o meu pecado, porque ela diz, não faça, e você faz... Quer dizer que fica evidente o seu pecado, porque ela diz para você não fazer, ok? Sim. Então, por exemplo, tinha lá, você não pode andar 2 milhas no sabá. Então, o que o cara combinava? Eu e o Ricardo, que a gente é grandão. Fazer assim, Ricardo, temos que visitar a Michele, mas ela mora 4 milhas daqui. Então, o que a gente faz? Eu carrego você no colo um pouco? Você me carrega no colo 2 milhas e eu carrego você mais 2. É engraçado. Quer dizer, o cara andou Se 2 torna milhas. engraçado. Não, é Ele verdade, não andou. Mas ele é literalista. Literalista. Ele não andou 2 milhas. Porque ele estava sendo carregado pelo outro que andou 2 milhas. Coisa, rapaz. Nenhum dos dois andou 2, mas eles percorreram 4 quilômetros. Sim. Aí você fala assim, ué, mas peraí, não dá para ser assim. Não é essa a visão. A visão deles é literalista. Por isso que ele está dizendo, não é mais pode, não pode. Agora é, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo parece ser legal, mas eu não vou me deixar dominar por todas elas. Eu não... se agora a questão é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, eu vou ter que refletir o seguinte, não convém para quem? Não convém para mim? Não convém para você, Michele? Não convém para minha família? Não convém para minha igreja? Não convém para o meu trabalho? Perceba que antes era pode, não pode.
Era simples. Só tinha 2 opções. Ou a lei fala pode, ou a lei fala não pode. Agora não me convém mais. Aí você fala, ué, mas não convém para quem? Para todos esses elementos. Então, a relação agora que a gente tem com a lei a partir de Jesus, ela é muito mais complexa do que era antes. Porque antes era só pode, não pode. Mas agora a minha justiça precisa exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas. Pastor João, no texto em grego, por curiosidade, eu fui saber qual que era a palavra usada no grego para amar. Amai os seus inimigos. E achei bem interessante porque Jesus usa o verbo do agape, né? Está aqui agapate, ou seja, é o amor de... não é nem o filéu, nem o filéu, Sim. E, enfim, né? Não é só de um irmão. É um amor de Deus mesmo que eu tenho que ter com o meu inimigo. É muito interessante É um amor sem... que transcende, né? É um amor que não espera recíproca. Então é um amor abnegado, é um amor de... Apesar de ter uma certa recíproca também no amor de Deus, porque ele espera a sua adoração, né? Ele espera o seu reconhecimento, mas ele faz sem que isso realmente tenha. Lembra aquele negócio? Eu faço as coisas porque ele fez para mim. Ele me salvou enquanto eu ainda era pecador. Sim. Quer dizer, ele não estava esperando que eu fosse... Agapau. Ele não estava assim, eu vou fazer e eu vou ficar aqui, vamos ver se o cara vai me devolver alguma coisa, se eu vou ter lucro. Entendeu? Não, ele fez. Você ainda era pecador quando ele salvou você. Tá? Então, é nessa relação. Agora, ele está dizendo assim, você precisa exceder em muito. Lembra da parábola do bom samaritano? A gente falou sobre ela aqui, né? Então, a gente disse assim, eles tinham boas justificativas. Porque a gente não percebe lá na parábola, que você já deve ter ouvido muitas vezes, e a gente também conversou aqui, de que aquele cara, nossa, como ele é mau, né? Ele estava no seu cavalo, aquele sacerdote, ele, egoísta, não quis ajudar Ele tinha desculpa perfeita. Ele tinha. Qual era a desculpa? Pela tradição, Pela lei. Exatamente. Pela lei. A lei era o não seguinte, se contaminar ali o sacerdote faz? Se afasta. Ele trabalha lá no templo, lá levando sacrifício. Se ele encostar no sangue... Era impureza. Ele fica impuro, ele não pode exercer o ofício dele. Lei, né? Então ele está falando assim, não, a lei fala para eu não tocar nele. Sim. Ok? Sim. Ele tem a justificativa. Virou as costas, foi embora. Vem o levita. O levita cuida do templo. Se ele tocar no sangue, está impuro. Também, exato. E ele não vai poder cuidar do templo. Bom, então, ele tem a justificativa. A lei está dizendo que ele não pode fazer, senão ele vai ficar impuro. Sim. Muito bem. Aí o samaritano vai lá, é que a parábola também é uma facada no peito, né? Porque ele fala assim, o samaritano foi lá e ele estava nem aí com a justificativa que ele também tinha. Então, porque ele tinha uma justificativa Claro pelo que fato de sim. ser samaritano, Ele é samaritano. e não ajudar judeus. Era justo. São maus? Então, era... Samaritanos não são maus? Dentro do contexto do samaritano, ele estava certo se ele se afastasse, não ajudasse. Ele também teria. Mas a justiça dele, do samaritano, excedeu em muito Com a certeza, justiça do sacerdote e do levita. É nessa ótica que a gente olha o texto que a gente está lendo aqui do amor aos inimigos. Tá? É nessa ótica que a gente tem que ver. A minha justiça precisa exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas. A minha ação em prol do outro precisa exceder em muito, entendeu? Sim. A ação dos fariseus e dos escribas. Olha só como ele começa, isso também é importante. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. essa é a lei de Talião, Sim. certo? É lei. É lei de Talião. Já era 2000 anos antes de Uma Jesus. lei que ali, já, busca em Hammurabi. justiça. Sim. Entendeu? Porque eu vou lá e furo o olho da Michele, certo? Aí a Michele pega a faca dela e corta meu pescoço. Peraí, é desproporcional. Entendeu? Você vai lá e quebra meu dente. Aí eu vou lá e arranco as suas 2 pernas e os seus 2 braços. É muito proporcional. Então ele falava assim, não, fazer justiça, é exato. Um olho por um olho. Então você quer fazer justiça? Fura o olho do cara também. Ponto.
Era assim que se fazia justiça. O problema é que a gente entende a lei de Talião também, o olho por olho, dente por dente, como uma permissão ou a aquisição de um direito de se vingar. Que perde o excesso. Eu acho interessante limites, essa aquisição, pega bem mais, né? Aquisição de eu poder Agora eu tenho me um vingar. direito. Por exemplo, direito. a gente tem um problema sério aqui no Brasil, por Sim. exemplo. A gente tem um negócio que chama seguro-desemprego. Sim. Já ouviu? Sim. Veio da Suíça essa brincadeira aí, né? Lá eles têm vergonha de pegar o seguro-desemprego. Claro, porque assim, pô, o Estado dá tudo. Se bem que eles dão 60% é imposto, né, do salário. Mas assim, você tem escola boa, você tem hospital bom, você tem rua boa, você tem tudo bom. O que você faz com o dinheiro? Compra comida. Porque é tudo por conta. Uhum. E aí eles falam assim, não, mas e se alguém perdeu o emprego? Puxa, vamos fazer o seguinte, é uma assistência social. Se você perder o emprego e tiver em dificuldade, você vem aqui, o governo vai te dar um salário para você se manter. Aí a gente importa isso para o Brasil. A gente importa isso para o Brasil. Aí o cara fala assim, o governo vai dar um salário? É meu direito pegar. Não é direito. É uma concessão, né? É uma concessão. Concessão. É um apoio. É alguém que está sendo misericordioso com você e está fazendo. Você entendeu? Um benefício. É um benefício, mas não é um direito. Aí o que o camarada faz? Vai no dono da empresa e fala assim, me demite, eu devolvo os 40% para você, da multa, eu continuo trabalhando para você sem registro, eu pego o seguro-desemprego mais o salário, eu recebo 2 salários naquele mês. Olha. E aí ele fica 5 meses recebendo também o seguro-desemprego, porque ele acha que é um direito dele aquilo. Não é direito, é benefício. E a gente precisa ser honesto e precisa ter caráter para entender que não é um direito, é um benefício. Isso aí, no exemplo, ele é desonesto, essa atitude, né? E olha que eu já vi isso crente acontecer. E eu não sabia que era... É desonesto. Eu pensei que era dentro até da legalidade. Nada assim. de legalidade. Primeiro que você não pode trabalhar na informalidade desse jeito. Se entrar lá alguém na empresa e pegar você sem o registro, a empresa vai ser multada. Multa, né? Entendeu? Então, assim, os caras fazem. Por quê? Porque o patrão vai ficar 5 meses sem pagar os impostos. Então fica barato, cara. Entendeu? Então ele também faz. Mas é proibido por lei e não é direito. É um benefício. Você está em dificuldade, é que nem os caras acharam. Poxa, eu vou pegar lá o benefício que foi durante a pandemia. Pô, mas você não precisa, você recebe seu salário, tudo. Isso aí é para alguém que está realmente passando fome, que vende o café da manhã para comprar o almoço, não come o almoço para poder vender o almoço, comprar o jantar, para não dormir com fome. Exato. É benefício, não é direito. Mas os caras, não é meu direito, o governo está dando, vou pegar. Não é seu direito, é benefício. Quando a gente olha aqui, é a mesma coisa. Ele está falando olho por olho, dente por dente. Era só um preceito para evitar os excessos e fazer uma justiça que seja exata. É um guia mesmo, olho né? por um olho. Uma condução mesmo para a gente praticar. Um olho por um olho, um dente por um dente, uma perna por uma perna, um braço por um braço. Você entendeu? Ponto. É só para ser justo. Mas aí a gente entendeu isso como um direito. Agora eu tenho o direito de furar o olho do cara. Entendeu? O cara cortou a metade do meu braço. O que você faz? Corta o braço aqui inteiro. em cima, aqui, ó, perto do pescoço, na clavícula. Arranca aqui, sai até um pedaço do peito. Você fala, foi meu direito. Não, não é seu direito. Entendeu? É um preceito E quando de a justiça. gente pensar na nossa vida prática, né? A gente ouve alguns discursos. A pessoa me assaltou, levou meu celular. Ela merecia a morte. Então, um celular Isso aí. é trocado Exatamente. por uma vida. Exato. Eu não aqui, porque também a gente corre o risco de vir os haters, né? E falar pra gente que tá defendendo bandido. A questão não é estamos essa, defendendo. são os limites, Estamos né? dizendo assim, o cara é ladrão de celular, tem que prender, bota o cara na cadeia, ponto final. Pagar, né? Paga. E faz a dosimetria, quer dizer, a medida da pena dele de acordo com o decurso do problema dele. É só isso. A gente não quer, o cara roubou um celular, mata ele. Não, espanca ele porque não sei o que. Não é assim que faz. Você entendeu? Esse é o lance. E é essa jogada que Jesus agora está colocando. Que a vida da outra pessoa, mesmo que inimiga, mesmo que bandido, ladrão, miserável, pecador, mesmo que no excesso
da bandidagem dele, ainda assim a gente age de maneira diferente do que os fariseus e os escribas. Ainda assim, percebe? Então olha o que ele diz. Eu, porém, vos digo. Ele não falou? Você não está achando que você tem o direito de furar o olho do cara porque ele furou o seu? Você não acha que tem? Então ele está dizendo agora assim, ó, não resistais ao homem mau. Aqui a gente fica assim, não resistais ao homem mau, o quê? Deixa o cara te roubar? Ele não está dizendo isso. Ele está falando assim, sabe o cara que vem para... Não briga com ele, não. É não reagir, é isso que ele dizer, não reagir com ódio, não ter essa resposta de ódio. Não vale a pena entrar em briga. É isso que ele está dizendo. Porque naturalmente... Sai de perto dele. Então, mas porque naturalmente, eu sei que de novo vai cair nessa tecla. Naturalmente, a nossa reação é ter uma sensação, né, forte. Naturalmente, a gente tem uma reação. Então, Acho que é revidar, eu entendo, né? então, pelo que você está nos ensinando aqui, é que, por exemplo, eu não posso ter uma resposta de ódio àquela pessoa de tal forma que ela venha até reconhecer Cristo pela minha atitude... Ok, vou te dar de ódio. Vou te dar uma história concreta no texto bíblico. Tá. Jesus está lá no monte, terminou de orar, está junto com seus discípulos, vem os soldados romanos. Sim. Judas beija ele, os soldados pegam Jesus. Qual é a reação de Jesus? Ele se entregou, né? Ele não tem reação. Qual é a reação de Pedro? Pega a espada e arranca a orelha lá do soldado. Opa! Nós estamos ligados nesse mesmo lugar. Uma coisa é, quem está sendo agredido é o Cristo e ele não tem essa reação. Entendi. O inimigo agarrou ele agora e vai levar ele para morrer. E até com ódio. E ele não reage. Não reage. Aí o Pedro reage. O que Jesus está dizendo aqui é, calma, você não precisa reagir assim. Sim. Você entendeu? E ele diz, mas qualquer que te bater na face direita, oferece para ele também a outra. Entendeu? É nesse lugar que está. É fácil? Não é fácil. Não. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa. Quando essas coisas acontecem, a gente só tem 2 caminhos. 2. E não tem a ver com as pessoas que fazem as coisas pra gente. Tem a ver com a nossa relação com Deus. É interessante isso, né? Porque assim, ou a gente obedece a Deus, ou a gente não obedece a Deus. Ou a gente tem um relacionamento com Ele de verdade, ou não tem um relacionamento de verdade com Deus. Os que têm um relacionamento de verdade com Deus, que a gente já conversou aqui sobre os pneumáticos, né? Os homens espirituais, como é que eles reagem? Como o Cristo. Calma, Pedro. Calma, cara. Deus está fazendo a vontade dele. Calma. Não. Carnal. O que ele está fazendo a diferenciação aqui é que os espirituais leem a lei a partir da relação que tem com Deus e com o próximo. E faz o que os mandamentos realmente dizem. Amar a Deus sobre todas as coisas, então obedeço a Deus. Ponto. Não tem uma relação assim de, não, eu vou ver. Por exemplo, perdão. Ele está falando de perdão aqui. Ame o seu inimigo, quer dizer, como é que você estende o perdão, que também foi colocado para você, porque a Bíblia diz que antes nós éramos inimigos de Deus. E se ele salvou a gente antes, quando ainda éramos pecadores, quer dizer que eu era inimigo de Deus. E ele me perdoou ainda pecador. Percebe? Então, a questão é o seguinte. As pessoas falam assim, sentam lá comigo e falam assim, pastor, tal, o que eu faço? Perdoa. Pastor, mas eu não estou sentindo que eu devo perdoar. Filho, está sentindo? Aonde que está escrito isso no texto bíblico? É uma frase bem comum no meio cristão, né? Estou sentindo isso, não estou sentindo. Eu não estou sentindo de perdoar. Ainda dói muito, eu não estou sentindo. Filha, eu não falei de dor. Eu falei de obediência. A gente tem que obedecer a Deus. É uma escolha. É uma escolha. Perdão, ele não é um sentimento. Ele é uma escolha de obediência. Eu perdoo. Mas eu ainda estou muito machucado? Beleza, mas eu perdoo. Lá em Romanos 13,
Paulo, ele fala sobre toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. No caso de Jesus ali no Getsemane, também se condiz com esse texto. Jesus ele se coloca mansamente, exemplo para nós, se sujeitando também às autoridades. Então, que a gente tem uma autoridade que é acima da autoridade. Entendeu? E que se essa autoridade que você está falando, humana, ela é colocada sobre você, é porque a autoridade sobre a autoridade humana deixou isso acontecer. Lembra, Jesus está lá diante do governador e fala assim, filho, você não vai falar nada? Eu tenho poder de te absolver ou de morte. Eu tenho poder de vida ou morte sobre você. Enviar milhares de anjos também. Não. Ele diz para ele, eu tenho poder de vida ou morte sobre você. Sim. Aí ele falou assim, você só tem esse poder por quê? Porque a autoridade que está em cima da autoridade humana concedeu isso para você. E eu sou obediente a quem? A autoridade humana ou a autoridade divina? Está acima, né? Opa, se a autoridade divina te deu o poder de acabar com a minha vida, eu sou obediente a ele. Então você vai acabar. E quando você tem, tipo, ditadores, exemplo, no caso Hitler, no caso outros que fizeram tanta maldade no mundo. A gente vai entrar em problemas éticos tipo exatamente, Bonhoeffer, né? Porque realmente entra nessa questão, né? O Bonhoeffer teve esse problema existencial, lembra? Sim. O Dietrich Bonhoeffer. Ele viveu no contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Ele viveu no contexto do Hitler. Do Hitler. Alemão. Tem um filme que chama Operação Valkyria, que tem Sim. o Tom Cruise. Uhum. Ele fez parte daquele conluio para matar o Hitler. Porque ele falava assim, se ninguém fizer nada, ele vai matar todo mundo. Ele fazia parte desse grupo? Ele fazia parte desse grupo, Olha que se só. chama Operação Valkyria, que eles denominaram Operação Valkyria. Sim. Então você tem um problema aí existencial e ético que é assim, alguém precisa parar esse monstro. Você entendeu? Sim. Então ele entra nesse processo também fazer. Pois vai preso, aí depois morre. Mas Tem é um dilema. perguntinha aqui, Manda gente, bala. do nosso ouvinte, o Orlando Silva, lá de Roraima. Um abração para nossa turma lá. Ele coloca o seguinte: essa lei era tão resumida assim, e eram os escribas e fariseus que davam a interpretação da lei, ou seja, a palavra final? Temos que lembrar que quem trabalha com os textos são os fariseus, porque eles cuidam das sinagogas, né? Os saduceus cuidam do templo. Por isso que, num primeiro momento no ministério de Jesus, quem tem um embate com Jesus são os fariseus. Então, de vez em quando tem um saduceu lá Estava no mais meio. perto do povo, né? Mas eles cuidavam da sinagoga. Eram eles que davam as interpretações dos textos, eles que faziam estudos sobre a interpretação dos textos. Okay? Porque nem todos conseguiam até chegar no templo, na verdade. Claro, né? Existiam sinagogas em vários então lugares. Jesus vem e fala assim, vocês não entenderam nada da lei? Os caras ficavam loucos. Quer dizer, eu tenho pós-doutorado, né, em Edimburgo, né, mano? Se bem que o Dr. Shedd foi... O doutorado dele é em Edimburgo. Olha só. Eu já zoando. Mas assim, percebe? O cara, eu tenho... E Jesus chegava lá, veio de Nazaré das farinhas, né? Ali, um brejo ali e tal. O cara veio e vai querer ensinar a gente, tá maluco? E Jesus falava, cara, vocês não entenderam nada do que estava escrito. Por isso que eu falo em parábolas. Porque vocês não vão entender o que eu estou dizendo. Porque vocês querem ficar colocando penduricalho na religião. A grande questão... eu nem sei mais a pergunta, mas se era muito resumida, não. Eles que davam a interpretação. Mas lembra que a interpretação dos fariseus eram literalistas quando lhe convinha. É verdade. Mas eles faziam umas jogadinhas que eu estou falando, o jeitinho judaico, né? Não é o jeitinho brasileiro, é o jeitinho judaico. De observar, então, dá uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali. Quando a gente vai pegar hermenêutica... Não é meio generalizando que todos os judeus aí no caso, não? Quando a gente vai pegar... Nós estamos falando desse... que nem generalizar o brasileiro. Você dá jeitinho? Não. Então, não sempre, né? A grande questão toda para nós é que na hermenêutica jurídica, literalidade do texto. Sim. Mas, ao mesmo tempo, os caras ficam brigando. Por que um ministro fala uma coisa e o outro fala da outra? Porque a interpretação deles são diferentes. Algumas vezes eles são de uma interpretação jurídica anglo-saxã, de uma interpretação jurídica que veio dos Estados Unidos, a outra até da América Latina, um pouco mais humanista e tal, né? Aí a gente vai entender também a questão da teologia. Teologia, você tem várias visões. Se você pegar uma teologia que veio da Europa, ela é racional. Sim.
ela é racional acadêmica. Pega os livros e tudo que foi produzido na Europa, ela é racional. Kantiana, você pega mega racional, você entendeu? Se você pegar uma teologia que veio dos Estados Unidos, ela é emocional. É quase um coach. Ela é extremamente emocional. Quando você pega uma teologia produzida na América Latina, ela é social. Ela é de justiça social o tempo todo. Por isso que a gente tem coisa com a teologia da libertação, teologia da missão integral. Por quê? Você tem essas vertentes de interpretação. Visões. Uma é racional, a outra é emocional e a outra é social. Porque você não tem. Como é que você usa uma coisa de tanta racionalidade num contexto onde a pobreza, você entendeu? A miséria humana, onde o ser humano ele é um bicho. Né? Não tem lá o Antônio Bandeira lá que fala que viu lá, estava mexendo no lixo e não sei o que lá, não é Antônio Bandeira? E ele foi ver, era um humano, era um ser humano. Né, que estava lá mexendo no lixo, quer dizer, é colocado como um animal, né? Ele está falando de um animal e ele viu que era um bicho humano. Né? Não me lembro qual que é o título da poesia, se algum ouvinte aí lembrar. É nessa relação. Então, a teologia aqui também é assim. O texto não é resumido, são 613 leis. Mas eles pegam essas leis e eles vão manipulando do jeito que eles querem, porque o coração é mau. Sim. A grande questão para nós aqui, nesse texto que a gente está vendo, é que Jesus está falando assim, cara, vocês não entenderam o negócio. Antes, você podia falar olho por olho, dente por dente, vai lá e se vinga do seu inimigo. O seu inimigo fez contra você, pega o cara também na esquina, fica esperando ele e pega ele de jeito. E ele está falando assim, não, cara, não adianta fazer esse tipo de coisa. Você não precisa reagir a isso. Você pode trabalhar com mansidão e com tranquilidade. Por que eu vou resistir? Por que eu vou confrontar? Por que eu vou provocar? Eu vou dar um exemplo aqui. É meu amigão, tá? Não tenho nada de inimigo, de ódio, nada. Não tem nada a ver com isso. Que é o Léo. Né? O Léo ele tem uma visão mais reformada. Né? Então ele tem coisas que são mais literalistas e tal na visão dele. Eu sou um pouquinho menos literalista nisso tudo. Isso não quer dizer que eu sou herege, que ele é herege, que a gente é liberal ou ele é conservador, não tem nada disso. Mas eu provoco ele de vez em quando. Aí ele me responde, me provoca. Aí ele... Você já viu esses embates assim, né? A gente... um com o outro. Por que a gente faz isso? Eu estou fazendo uma meia-culpa aqui, dizendo assim, por que eu tenho que ir lá provocar o cara? Aí, nesse caso, é até um desafio para crescer ambos ali, né? Não, é só uma brincadeira. Tipo cara. O Juan Teixeira, a Michelle Games. Tipo uma coisa assim. Entendi. É que você não entende, entendeu? Dona da mansão. Agora, é essa questão assim... Por que eu tenho que fazer isso? O meu coração é muito mau. Por que eu tenho que provocar o cara? Que é meu irmão. Sim. Por que eu provoco ele para tirar ele do sério? O cara é meu irmão, que eu amo. Entendeu? Mas tem um prazerzinho assim de ir lá dar uma provocada no cara. Qual que é a lógica disso? Não existe. É da natureza humana também, né? É desse nosso pecado. Então, eu me constranjo falando isso aqui, isso é bom para o meu crescimento, para que eu confesse o meu pecado, já que a minha disciplina espiritual é confissão, né? Eu falei sobre confissão no mini curso aí de... Turma vai acompanhar. Estamos aí com as aulas diárias pelo canal do YouTube. Por isso, confesse os seus pecados, entendeu? E eu estou confessando aqui o meu. Por que eu tenho que ir lá provocar o cara? Qual que é a lógica disso? Tem nada a ver com o cristianismo. Percebe? Agora, ele continua aí o texto. Vamos voltar lá para o texto para a gente poder ver. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar a tua túnica, deixa que leve também a capa. E alguém que te obrigar a caminhar 1000 passos, vá com ele 2000. Aí está entrando no poder da autoridade, da espada e dos impostos, sobrecarregando o ser humano, tudo que vem de ruim sobre nós. Você lembra da pergunta de Jesus? O cara fala assim, Jesus, paga imposto? Aí ele falou, pega esse peixe aí, pega uma moeda. Tá a cara de quem aí? Do César. Dá para ele o que é dele e dá para Deus o que é de Deus.
nós estamos falando, todo mundo olha isso só de maneira espiritual. Não, para os homens a gente dá o dinheiro, mas para Deus nós damos o coração. Eles não estão falando de coração, eles estão falando de dinheiro nesse texto. Então ele está dizendo assim, o que for dos impostos, paga. O que não for, compra pão. Acabou. Compra carro, compra casa. Ajuda o outro. Sim. Você entendeu? Ele não está falando, não, para ele a gente faz isso, mas para o outro a gente faz assim. Entendeu? Não, não é isso. É de dinheiro. Você entendeu? Você recebeu o seu dinheiro, paga seus impostos, mas dá também o que é de Deus. Sim. Sim. Divide lá, dá seu dízimo, dá sua oferta. É disso que ele está falando. Entendeu? Agora todo mundo só alegoriza e fica falando que ele está falando de dinheiro. Tá? Agora, a grande questão para nós aqui é que a gente olhar isso, ele está dizendo assim, o cara está vindo e pode estar ligado aos impostos também, porque todo mundo reclama de pagar imposto, mas está te cobrando, paga o imposto. Você entendeu? Por quê? Porque Deus vai honrar você. Você entendeu? Porque seu coração não está nesse tipo de coisa. E ele vai honrar você e vai te sustentar. Em todos os momentos, eu vou dizer isso para vocês. Deus sempre vai honrar você e vai te sustentar. Cuidando da gente. Só toma cuidado para que a sua vaidade não faça você virar um consumista no sentido de comprar e consumir coisas que você não precisa de verdade. Mas que Deus nunca vai deixar. Nunca vi um justo mendigar o pão. Desamparado. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Tem muita gente que eu vejo aí, mas tá andando de carrão. Ontem eu conversava com o pastor Cacuto, né, que faz o... Sim. Eu sempre falo errado o nome do programa dele. Caráter Primeiro. Primeiro. Eu chamo de hora primeira. Eu já falei, uma entrevista Caráter Perfeito. E eu tava falando para ele, e ele tava falando assim, é uma coisa que é muito difícil para mim, é cultural. O quê? Na Angola, eles preferem ter um carro bom do que morar numa casa. O cara mora na rua, mas ele tem um carrão bom. Eu falei, como assim, pastor? Ele falou, minha esposa também fica indignada com esse tipo de coisa. Como é que o cara compra um carrão e mora na rua? Sim. Em vez de pagar um aluguel, não, o cara tem um carrão, mas ele mora num barraco lá, não sei das quantas. É incrível, né? Como a gente distorce esses processos todos. Pastor João, mas ainda dentro disso, a espada, porque se uma pessoa vem com o mal para mim, e eu tenho o poder legal da espada para agir, se vai atacar a família, imagina, vem um bandido, vai atacar uma família, as crianças, as meninas correndo risco, e você tem aquele poder. Mas é um cristão, um crente. Okay. Né? Não é esse o texto que está falando sobre isso. É porque muita gente já enquadra isso, não né? pode. Você vê? Porque lembra quando a gente estava falando de uma hermenêutica saudável? Sim. Qual é o primeiro princípio de uma hermenêutica saudável? Observar o contexto. Contexto. Né? E o segundo princípio? Contexto também. E o terceiro? Também. Se você eliminar o contexto, acabou. O contexto deste ensino de Jesus não está falando desse tipo de coisa. Do poder da espada que é dado é permitido por Deus, né? Sim. Entendeu? Entendi. Esse texto aqui está dizendo de uma relação desse reino que agora chega, que você vai embolorar o seu coração de ódio, começando de raiva, de dentro, né? de ira, de reagir. De alguém que foi lá e jogou um ovo na sua casa e você fala, moleque maldito, se eu pego ele. Você entendeu? E aí você vai ficar remoendo aquele negócio. Quando o menino vem com o carrinho de rolemã, você vai lá e chuta ele com o carrinho de rolemã. Você tá com raiva dele. Percebe? O cara que, sei lá, fez alguma coisa. Ele está dizendo disso. Ele está falando assim, por que você vai fazer isso? Qual é a lógica? Eu me lembro do processo não sei se assistiram o filme, chama Invictus, que é do Mandela, né? E com o Morgan, né? Morgan Freeman e o que interpreta o Matt Damon. E ele vira lá e ele fala assim... alguém lá está falando assim, não, vamos botar todos os brancos para fora daqui. Por quê? Não, vamos matar eles, vamos prender todo mundo. Não, senão a gente vai se igualar a eles. Mesma coisa com o Martin Luther King também, né? Aquela reação... Beleza.
O que a gente está aqui dizendo e o que Jesus está dizendo é: eu não posso ser igual a isso. Sim. O mundo faz assim. Ele me agride. Eu não. A minha reação é diferente. Essa reação. Que vem de dentro, né? Que vem de Totalmente. dentro, né? Entendeu? Então, é disso que Jesus está falando. É óbvio. E a lei me ampara sobre isso, mas isso não é o contexto deste texto. Entendi. E em cima deste texto, a gente não pode dizer, entendeu? Que se tá lá, vai estuprar minha família, eu não posso matar o cara, é melhor eu deixar estuprar minha família do que vai sequestrar a minha pequena. Eu fui assistir o filme, vão assistir, Som da Liberdade. Uhum. Vão A assistir, partir de hoje já, nas telas. vai assistir. O filme é muito bom. Agora aguarde, porque a gente vai fazer um mesa-cast aqui, em Legal. vídeo, para botar no YouTube, com todo o pessoal da RTM que foi assistir. A gente vai botar todo mundo, abrir um bate-papo sobre esse filme, que a Legal. gente precisa também denunciar esse tipo Tem de bastante reflexão, ele traz bastante reflexão, Sim. né? coisa. 2 milhões de pessoas estão traficadas e estão escravizadas hoje no mundo Meu Deus. sexualmente. E você boa vê- parte delas são crianças. Que coisa. E quanta gente se opondo, né, à apresentação desse filme, por exemplo. né? Depois eu até conto como que é o negócio, mas é muito bem. Aí ele tá dizendo isso aí, ele tá falando assim: rapaz, se o cara tá querendo botar você no coisa, vai lá, mano, faz um acordo, entendeu? Vou contar uma experiência para vocês, rapidinho só para fazer. Minha mãe tinha uma empresa, Passando uma imobiliária. E o sócio deu um golpe nela. Entendeu? Golpe juízo. total. Deixou ela com as dívidas. Nossa. Mas assim, também o nome dele também estava. Ele pegou a parte toda boa da empresa, pegou para ele, montou uma outra e aderiu. E ela ficou sem a parte que produzia, E só com a dívida. só com a dívida nessa empresa. Montou a empresa no nome de outra pessoa, tal. Bom, é um golpe, né? Aí, e ela lá, e ela sofrendo. E eu falava assim para ela: mãe, tem o dinheiro para fazer? Ela recebeu lá um dinheiro do governo, alguma coisa assim. Já tinha passado uns 5 anos. E ela sofrendo com isso. Eu falei: mãe, você tem o dinheiro. Faz um acordo e paga para você se livrar. Sim. Você entendeu? É essa relação. Se o cara te põe na justiça, faz um acordo com ele. Exato. E deixa para lá. Entendeu? Faz um acordo com ele. É isso aí. Eu vivi essa experiência, foi melhor para mim. Entendeu? É assim que é. Sim. Livra o nosso coração, livra a nossa alma. No livra a fim, nossa mente. me tornei até amigo, fui até participar do enterro da pessoa lá, a família me recebeu. Então, quando você vê esse tipo de coisa, o que Jesus está falando é assim: por que a gente tem que manter esse sistema de inimizade? Sim. Jesus está implodindo o sistema, porque o sistema é um sistema bélico, é um sistema agressivo, é um sistema de revide, é um sistema de mágoa, de falta de perdão, de amizade, De transformação falta de do lado de amor. dentro, né? E ele está dizendo assim: por que você vai manter esse sistema? Isso só faz mal para você. Sim. A gente faz isso no casamento, quando a gente é magoado. Sim. Aí eu magoo minha esposa. Eu sei que eu magoo ela. Isso me deixa triste, profundamente triste. Porque eu sou carnal e muitas vezes eu não consigo e eu faço coisas que deixam minha esposa magoada. Você entendeu? Mas como cristã, o que ela faz? Ah, beleza. Vamos passar por cima disso aí. Mesma coisa. Eu sei que minha esposa é carnal e que ela também me magoa profundamente. E ao mesmo tempo, beleza. Agora, não, eu só vou perdoar se ela me pedir perdão. Qual que é a lógica disso? Não tem lógica esse tipo de coisa. Não. O perdão, ele é uma obrigação, ele não é um sentimento. Ele é uma proatividade, né? ação Uma de ação obediência. O cara me fez mal. Ponto. Eu estava falando disso aí do Mandela e eu me lembro do Papa que tomou Eu lembrei e não falei. que ele tomou o tiro e ele foi lá do visitar turco o cara lá, e né? falou: meu, eu vou orar Sim. por você. Você entendeu? Ah, mas foi uma campanha de mídia. Não importa, ele fez o que deveria ser feito. E entre aspas, o atirador, que seria o assassino, ele reconheceu esse Claro amor que sim. Claro um amor que sim. cristão na vida dele. Foi interessante isso aí. Percebe? Né? Então, essa relação que Jesus está falando, vamos implodir o sistema? Implodir Esse o sistema. sistema mau? Uhum. Vamos? Então, a nossa justiça
precisa excederem muito a justiça dos fariseus, dos escribas. Mas aí ele continua, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Peraí, onde que diz isso? Isso que não tem... Lógico que não. Aí é uma tradição do... é uma tradição. Então vocês ouviram isso. Né? Ouviram, mas não está na lei. Né? Lógico que não, nem a lei de Italião. Não está. Nem a lei de Italião. Tá. Exatamente. Você entendeu? Por isso que ele diz assim, ouvistes, quer dizer uma coisa assim... Alguém falou. Tá aí na tradição oral. As pessoas dizem, faz isso, faz aquilo. Ele está falando... Você ouviu alguém dizer assim, ama o seu próximo, mas odeia o teu inimigo. E ele está dizendo assim, eu porém digo para você, ame os seus inimigos, ore por eles. Rapaz, isso é tão difícil, porque é subversivo o ensinamento de Jesus. Porque ele diz assim, o reino de Deus chegou, mudou completamente a sua estrutura, lembra que a gente falou sobre bem-aventuranças, vai mudar você completamente, e agora ele está dizendo assim... você ouviu dizer olho por olho, dente por dente, odeie seus inimigos, eu digo para você, ame os seus inimigos, ore por eles. Não é só ame os seus inimigos, ame os seus inimigos e ore para que ele se dê bem. Mas eu não quero que ele se dê bem, eu sou Jonas, eu quero que os assírios morram, eu quero que eles sejam destruídos. E ele está falando assim, não! Aí vem o ensinamento de Jonas mais importante. Lembra do último versículo de Jonas? É a pergunta, né? Ele fala assim, feita, né? Teria eu misericórdia dessas 120 mil pessoas, fora gado e tudo, que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda? Aí eu acho que vem a grande mensagem incrível que é a misericórdia e o amor de Deus. Porque daí o que a gente percebe, fazendo a comparação com esses dois textos? Quando ele pede para a gente amar e orar, é para a gente usar as armas espirituais. Porque quando a gente está nesse mundo carnal, você quer o revide. Tipo assim, eu fui injustiçado. Né? Não é justo. A gente quer que a pessoa pague pelo erro, pague pela dívida, mas Deus nos olha de forma misericordiosa e amorosa. Ele quer que a gente enxergue o outro com a mesma misericórdia e o amor. Então, ele não é seu inimigo. Seu inimigo é outro, é Satanás. Então, ore seu inimigo não é nem o Satanás. A sua própria carne, você seu orgulho. É seu inimigo. Você tem a carne, né? Enfim, aí ele fala pra gente orar, porque é com essa arma que a gente vai realmente combater de uma essa parábola injustiça. Que faz isso? Gente, mas é difícil, hein? O cara devia não sei quanto, fácil, não. O Senhor perdoou ele sai e manda prender o cara que devia pouca coisa para ele. Aí vai entrar no direito trabalhista. Olha, tenho certeza que tem muita gente aí tá com o coração... A gente já vai terminar. A grande questão para nós é ver que Jesus está implodindo o sistema por dentro. Ele está dizendo assim, não, todo mundo acha que é assim que funciona. Você entendeu? A violência se paga com violência. E ele está dizendo assim, não, aquele seu inimigo, ele não sabe discernir a mão esquerda da mão direita. Perdoa ele, ama ele e ora por ele. Pô, eu tenho certeza que os ouvintes que estão lá em casa estão falando assim, não dá para fazer isso. Claro que dá. Jesus fez. Mas não significa que, por exemplo, quem foi demitido injustamente, que ele vai perdoar, mas ele vai colocar na justiça. Então, uma coisa é você buscar esse tipo de justiça. Então, mas aí dentro dessa questão, entre aspas, tá certo. Bem, mas eu vou guardar rancor contra quem me demitiu. Não vou. É uma justiça legal entre o empregado e a empresa. Acabou. Você entendeu? Eu não faço porque estou com ódio. Eu faço porque é meu direito. Só eu vou lá. Exatamente. Até pelo seu pão, pelo seu sustento da sua família. Mas esse ódio, é isso que Jesus está falando. Vamos parar com isso. Vamos parar com esse sistema. De você me machuca e eu machuco você. Até porque isso, quem sofre com esse sentimento é a própria pessoa que está carregando aquilo, né? Injustiçada, digamos assim, ela que vai arcar com esse dano, exatamente. Né? Porque eu já ouvi um médico lá me contar essa história, que o médico não era cristão, não tinha fé, né? Mas falou assim, tá vendo esse homem que tá aí? Ele provavelmente... Foi o senhor que falou daqui 2 dias que ele vai morrer? Quem que me contou essa história? Ele vai morrer, mas por quê? Não, ele fisicamente não tem nenhum problema, mas é uma pessoa que tem tanto amargura no coração dela que ele sente dores. E ele não consegue resolver isso. Sim.
ele vai morrer por conta da armadura que ele tem dentro dele, que ele não consegue resolver. Agora veja só, eu trabalhei com um pastor, chamava, né, já está falecido, pastor Arthur Alberto de Mota Gonçalves. Foi pastor da igreja do Ipiranga, Batista do Ipiranga. Trabalhei com ele, e ele falava assim para mim, João Paulo, ele falava assim, João Paulo, né? Um dia uma pessoa, eu não sei, ela me odiava, acho que eu fiz alguma coisa, sei lá, passei em cima do canteiro dela, uma vizinha, né? O que ele fazia? Todo mês ele mandava uma caixa de bombons e flores para casa dela. Todo mês. E ele sabia, ela me odeia. E ele mandava bombons e flores. Aí, passou um tempo, ele foi lá, bateu na porta, com a caixa de bombons e flores na mão. E entregou para ela. E falou assim, eu espero que um dia você possa me perdoar. Ele nem sabia por que ela odiava ele. Ele não sabia. Não tinha a menor noção. E a única coisa é... Aí ela disse assim, eu não odeio o senhor. Espero então um dia que você possa gostar de mim. Porque eu sinto que você ficou chateado. Que um dia você fez não sei o quê. Beleza. Como é que a gente paga o ódio das pessoas, ou o rancor, ou... A gente paga com amor. Com amor. A única maneira de quebrar esse ciclo vicioso que tem no mundo, de violência com violência, de rancor com rancor, de separação entre tudo, é o amor. É a chave, amor, né? É o grande dom arma, que faz com que as pessoas se aproximem, que os rancores caiam por terra, que as ansiedades, que os temores, que o ódio, que a violência, que os preconceitos, que tudo isso caia por terra. A única maneira de fazer isso é ame as pessoas, não é só os seus inimigos. E aí Jesus ele vai terminar exatamente falando isso. Eu, por exemplo, amai os vossos inimigos e orai por eles, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está no céu. Como é que eu me torno filho de Deus? Amando todas as pessoas, principalmente aquelas que me machucam. E é engraçado porque ele termina dizendo assim, os caras não fazem isso? Isso que eu estou falando para você, todo mundo faz. Os publicanos fazem o mesmo. Amar os que nos amam, sim, todo mundo faz isso. Então, é a mesma justiça. A mesma justiça que a gente está falando de amar só os meus amiguinhos, é a mesma justiça dos fariseus, dos escribas, dos publicanos. Eles também fazem isso. Mas como é que eu excedo a justiça deles? Exercendo o amor. Para quem? Para o meu inimigo. Claro. Agora uma pergunta. Por isso que ele termina, olha só, e se cumprimentar somente os compatriotas, que fazeis especial? Os gentios também fazem isso. Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o Pai Celestial. Na perfeição dele, ele salvou a gente quando a gente ainda era... Pecador, quando a gente ainda era inimigo de Deus. Eu perguntei para os ouvintes antes do programa começar, falando sobre amar o inimigo. Peraí, mas você tem inimigo? A gente não deve... Você tem alguém que te considera como inimigo? Já uma pergunta antes, né? Que a gente tem, fala, né? que não. Exato. Eu não tenho Posso nada. ler aqui? Falsidade. O Edmauro Campos está lá nos Estados Unidos, em Atlanta, colocou boa tarde, inimigos. Olha lá. Licenças, talvez. Mas sobre o perdão, eu não sou o tipo que guarda mágoas, nem lembro muito sobre o passado. Faço como Deus fez com o nosso pecado. Jogo no fundo do mar do esquecimento. RTM, minha boa companhia do dia a dia. Obrigada, Edmauro. Um abraço para você. Muito bom. Quem mais está por aqui? Vou passar rapidinho. Teve um pessoalzinho, acho que antes das duas, viu? Tem sim, ó. Comentando. O Helder do Pará, difícil, viu, amar os inimigos. E depois da aula de hoje, Helder, comenta aí. A Socorro Germano, lá de Catunda, no Ceará, também está com a gente. O pastor Valmir Rocha, da Igreja Batista Espanha. Ele escreveu espanhol. Buenas tardes, irmão, mas eu não hablo espanhol. Nuestra grande. Só um pouquinho. Nem sei se eu falei certo. Mas o nosso querido pastor Valmir, obrigada, mandou um abraço para todo mundo aqui. Saulo Bastos, de Irecé, Bahia. Bento, de Santa Catarina, também está com a gente. O Davi Prestes, lá no Japão. Que legal, Davi. Claudete, de Embu das Artes. Elisângela, de Interlândia, Ceará. Pedro Gomes, de Cuiabá, Mato Grosso. Pedro, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Luiz Fernando, do Rio Grande do Sul. O Matheus, de Uberlândia. Boa tarde, Matheus. 2 sol para cada um. Atenção essa semana, onda de calor, hein? Quem mais está por aqui?
Teve gente que perguntou do livro. Aqui não tem o nome do nosso ouvinte. DDD 83, perguntou do preço do livro, né, de indicação. Tá lá no site, acho que gente. É R$25, 25 ou R$28, uma coisa assim. É R$25,90, daí tem o frete também, tá? Mas super acessível. Então acessa lá o nosso site, loja.rtmbrasil.org.br. Hoje falamos sobre amar o inimigo. Amar o inimigo, que coisa. E olha... As participações não param. E finalizando aqui, Ricardo, daria um programa com 2 horas aí, né, Michele? Daria. Benjamin de Guaraciaba, Ceará. Sandra Azambuja também tá por aqui. A Salvina, um beijo, Salvina, linda, querida. Ela falou, Michele está muito linda. Olha lá. Ai, vocês me acostumam mal, eu depois acredito. Aí tem a Raquel também do Rio Grande do Sul. Um beijo, Raquel. A Raquel que ganhou, inclusive, o livro do Conversa Franca. Estamos vendo onde foi parar o livro da Raquel. E o Moisés Faria, de Minas Gerais. Deixou a mensagem dele também. Gente, não dá tempo de ler tudo, só citei os nomes, porque esse tema do perdão, do amar ao próximo, ele é tão profundo, né? Mexe com a gente intenso, no nosso dia a dia. A gente precisava dessa explanação, né? É tão importante. Eu espero que provoque todo mundo aí. É um desafio, vamos obedecer, né? Essa é a mensagem. Vamos obedecer. Eu tô abrindo aqui só para fazer aí uma pequenina propaganda, né? Mas eu estarei na Igreja Batista Esperança, né? Lá na Bahia. Eu chego aí na Bahia amanhã, né? Eu prego amanhã à noite. Já é nessa sexta-feira, dia 22? Eu saio daqui 9 horas da manhã, chego lá em Salvador, vou ser recolhido por alguns irmãos para me levar lá para a cidade de Santo Antônio, alguma coisa assim. Eu sempre me esqueço. Mas na Igreja Batista Esperança, comemorando os 35 anos de vida e os 20 anos de ministério pastoral do pastor João Carlos. E eu estarei lá, Igreja Batista Esperança, lá na cidade de Santo Antônio. E espero encontrar todos os irmãos lá. E olha, você pode também seguir o Instagram do pastor João Paulo como @joaopaulo.gouveia, é isso? Não, joaopaulo.gouveia. É isso mesmo. @joaopaulo.gouveia. E lembrando também a você, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. E a gente pode dar um palinho, ainda não, né? Mas a gente vai ter também um programa aqui especial. É um programa especial, né? Sempre um programa especial, beleza? Mas se demorar, vai ser outro. Mas pode. Mas vai ser. É um programa especial. Algo especial para as nossas crianças. Então já é isso que você podia falar, não tem problema não. Mas olha só, lembrando que você também pode acessar os episódios anteriores do nosso site. Olha, lembrando, pastor João Paulo, então no próximo programa, no próximo episódio, a gente vai falar sobre segredo, não conte pra ninguém. É sobre disse-me-disse, fofoca, é isso? Vamos ver. Pode ser? Vamos ver, a gente está entrando no capítulo 6. Capítulo 6, né? De Mateus. Muito bem, então fecha aí com a gente, deixa uma palavra final para os ouvintes. A gente precisa aprender uma coisa, que perdão não é sentimento, né? Sentimento é aquele rebuliço no coração. Eu não estou sentindo, mas tem que vir lá de dentro. Mas eu não estou sentindo lá dentro. Não está sentindo porque não quer, você entendeu? Porque perdão não é uma coisa que se sente, ele não é um sentimento. Ele é uma obrigação de obediência. Eu preciso obedecer a Deus, ele mandou eu perdoar até mesmo os meus inimigos, até as pessoas que eu não quero. É uma escolha racional o perdão, tá? Agora, o sentimento e as dores e as angústias que ficam daquilo que foi feito contra você, isso aí vai precisar terapia, vai precisar muita oração, Deus trabalhar, vai precisar muito conselho, né, dos seus pastores, dos nossos amigos, mas o perdão é incondicional. Como você falou, a palavra lá, o ágape, o amor é incondicional, é um amor que não transcende, não tem nem porquê, não tem nem razão, não tem nada, a gente só ama. Quando você pensa no Malik, como é que chamou? No Vini. No Vini do Malik, você pensa assim, não, eu amo eles, por quê? Eu amo, eles são meus filhos, eu amo demais. Não dá pra explicar, não tem explicação. Por que você ama seus filhos? Eu dou a vida por eles. Por que você dá a vida por eles? Porque qual que é a razão? Eu amo, eu também com a Michele, né? Não tem Quando a gente explicação. fala de amar os filhos, a gente não consegue definir. Não, porque eles são bonzinhos. Porque eles são educadinhos. Exato. Porque eles não são educados. Porque eles são maus. São filhos, a gente ama eles. É incondicional. Quando a gente fala
de quem vive no reino de Deus, os que vivem no reino de Deus só amam. E não tem porquê. Só amam. E acabou. Se a gente faz parte, por isso que ele diz aí no texto, assim vos torneis filhos de Deus. Os que amam incondicionalmente, sem nenhum tipo de explicação racional, esses, de verdade, são os filhos de Deus. Muito bem, olha aí. Gostou, ouvinte? Manda sua mensagem aqui pra gente depois. 974-181-456. Acompanhe. O Charlie Pelerran tá passando ali, dando um tchauzinho. Ele aprendeu tudo. Muito bem. A Stephanie também, eu também, a Michele também e você. Demais. Próxima quinta-feira, ou melhor, próxima terça-feira, mais um episódio para você aqui. E acesse a nossa loja virtual, loja.rtmbrasil.org.br. Obrigado, Luan. E adquira também esse livro e os outros livros que a RTM indica para você. Obrigado, Michele. Obrigada, Ricardo. Obrigada, pastor. Semana que vem tem mais. Toda terça e quinta, a partir das 4 da tarde, nos Caminhos da Fé. Depois entra lá no nosso site, nas plataformas digitais. Siga lá também a Igreja Batista Chácara Flora, lá nas plataformas digitais para acompanhar as mensagens. Tem uma que é o preço do discipulado, imperdível para você acompanhar. Esse tá no Spotify. Spotify. Até mais, pastor João. Vai lá. Tchau. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.